Hello, Qualiters! Bem-vindos a mais uma aula de processos que a gente utiliza para defeitos, né? Nesse processo de bug tracking que existe sempre quando você trabalha com desenvolvimento de software. Hoje eu trago uma técnica que eu amo muito e não só para tratar bug tracking, né? Para a gente descobrir o porquê daquele defeito. Eu também gosto muito de usar ela para criatividade, para a gente trazer coisas novas para o time, e você vai entender isso no final. Eu vou dar esse plus para vocês, tá? Então, a técnica dos 5 porquês nada mais é do que uma técnica de você questionar alguém ou um grupo de pessoas 5 vezes por quê. Porque você vai fazer aquela pessoa sair fora da caixinha da velha explicação do porquê assim. Né? Quando você faz os 5 porquês, você questiona 5 vezes porquê e fazendo uma colocação a mais que gere valor, né, para aquele teu porquê, e faça a pessoa sair do comodismo, né, gerar aquele incômodo para a pessoa pensar e ir mais a fundo daquele questionamento para te trazer uma resposta e realmente refletir sobre o problema. Então, essa técnica é muito interessante porque ela gera um incômodo, mas vai fazer tanto você se questionar sobre aquele defeito, quanto gerar um incômodo no time de achar a causa daquele defeito, tá? Então eu trouxe um exemplo, tá? Eu adoro utilizar o Pinterest como fonte de estudos. As pessoas acham meio curioso isso, mas eu amo usar o Pinterest para fonte de estudos por causa que eles têm exatamente isso. Estudos resumidos em imagens, fluxogramas, infográficos, e eu sou uma pessoa muito visual. E quando eu tenho um infográfico, ele me guia numa fonte de raciocínio para eu entender o básico, e aí eu saber, tá bom, eu tenho que aprofundar tal coisa, tal coisa, tal coisa, e aí eu tenho um norte de por onde começar meus estudos, tá? Então, essa referência do Pinterest, e eles mostram os 5 porquês aplicados em um problema que é peça com defeito, tá? Então a gente eu vou começar a questionar, né, o porquê. Primeiro porquê resultou de um problema no processo produtivo. Por que resultou esse problema? Então eu vou chegar para o meu time e vou dizer por que essa peça, por que esse processo deu um problema? Aí o time vai pensar, bom, esse processo deu problema em tal ponto, porque chegou a requisição errada, ou no caso daqui, ocorreu uma... E por que em consequência disso, ocorreu a avaria no equipamento? Porque aí o pessoal fala, primeiro por quê? Por que resultou a falha do processo? Me digam em que momento resultou a falha do processo, né? Aí o time vai responder, e aí o meu segundo porquê que vai estar relacionado com a resposta daquele time, né? Eu vou dizer assim, mas então por que ocorreu uma avaria no equipamento? Porque aí o time provavelmente ele deu uma resposta que falhou o processo porque o equipamento que nós utilizamos para construir uma peça tal deu avaria. Então falhou o processo e a peça gerou um defeito na peça. Aí, ok, eu vou pegar, vou raciocinar, por causa que as perguntas, que nem eu falei, tem o porquê, mas você tem que fazer uma pergunta que gere um incômodo. Vocês têm que, cada vez que você entrar em um porquê, você tem que incomodar, gerar esse incômodo cada vez maior, tá? Aí eu vou perguntar, tá, mas se gerou uma avaria no equipamento, por que não foi realizada a manutenção preventiva do equipamento? Nós temos lá uma tabela de datas, uma tabela de frequências que esse equipamento tem que sofrer uma manutenção preventiva, e a última não foi marcada. Por que não ocorreu, né? Aí o time já vai gerar um incômodo essa pergunta, porque você está questionando o porquê que não ocorreu a manutenção preventiva, e você foi olhar lá na tabela e não estava lá o carimbo, a assinatura do técnico lá que iria fazer essa manutenção preventiva, que, consequentemente, iria evitar que peças saíssem com defeito, né? Aí o time vai responder, né?
o porquê que não foi realizada essa manutenção preventiva, e aí você vai mais a fundo, você vai tocar mais uma vez na ferida, né? Por que a manutenção preventiva do equipamento não estava incluída no plano? Então a gente vê por aí que o time lá, a equipe falou que não estava no plano, não estava na nossa timeline, fugiu da nossa vista, né? Que essas coisas ocorrem quando você está imergido num processo. Às vezes, quando o processo não é bem mapeado ou o processo não é feito da forma correta, vendo essas lacunas de falha, ocorre de não ser incluído no plano. Por exemplo, nesse processo de produção de peça, deveria ter um step de que em tanto tempo ocorra a manutenção da máquina. Então, de tanto em tanto tempo, a produção irá parar por horas ou por dias, para que essa manutenção preventiva ocorra e não tenha falhas, entenderam? São tudo perguntas que a gente vai tocando cada vez mais na ferida para realmente criarmos um processo melhor de desenvolvimento de qualquer produto, tá? E o último porquê, né? Porque o manual do fornecedor do equipamento não foi consultado, né? E é exatamente isso. Quando você trabalha com equipamento, você vai ler o manual para entender como aquele equipamento funciona. Sobre manutenção, frequência, se existe algum problema de pular uma manutenção, né? Ou, por exemplo, o manual diz assim, não, a cada 4.000 peças produzidas tem que parar o equipamento para manutenção, lubrificação e troca de óleo, se for necessário, todas essas coisas. Então, todas essas coisas levaram a uma solução, que é incluir ações de manutenção preventiva para o equipamento no plano. Ou seja, dentro do processo do plano de desenvolvimento da peça, não existia a etapa de manutenção do equipamento. E isso fez com que como estivessem gerando peças com defeitos no final desse processo. Então, o processo, o plano que eles chamam aqui, né, que é o processo, mas aqui eles chamam o plano de produção, tem que ser ajustado e melhorado e incluir que de tanto em tanto tempo ocorra essa manutenção preventiva. E aí eu trago para vocês uma reflexão, tá, gente? Aqui eles falam de plano e eu tô falando de processo porque são contextos diferentes, né? Plano é relacionado à indústria e o processo já é mais realizado no desenvolvimento de software. Você não vai construir um processo perfeito de primeira. Não vai. Esse processo vai ter falhas. Eu acho que nunca alguém vai conseguir construir um processo de primeira. Por quê? Porque sempre vão ter melhorias. Um processo, ele tem um ciclo de vida que ele precisa de manutenção. É que nem você pensar na sua vida, né? Na sua carreira. De quanto em quanto tempo você para analisar se você está indo no caminho certo? Pri, eu não paro, assim, eu vou tocando a minha carreira e é assim. Pois então, se você não para analisar o seu plano de carreira, o seu plano de estudos, você pode estar falhando seriamente, porque no ramo da tecnologia as coisas mudam muito rápido. Então, você precisa sentar de tanto em tanto tempo, ou quando um problema ocorre, e reajustar o processo, reajustar o seu horizonte, o seu caminho. Então, para o seu trabalho é a mesma coisa. E o bônus que eu falei dos 5 porquês está relacionado a tudo que eu já fui falando. Esses 5 porquês, ele te tira da zona do comodismo. Esses 5 porquês vai fazer você pensar fora da caixa e você realmente parar para raciocinar. Porque muitas vezes, quando um defeito ocorre, e não só um defeito, gente, às vezes é um problema que ocorre e você fica assim, foi por tal coisa, porque já tá no automático, né? Mas a gente nunca para realmente para pensar e tentar analisar se realmente foi aquilo, se aquilo de lá é só uma justificativa padrão que a gente dá.
Então, utilizem a técnica dos 5 porquês não só para os seus defeitos, não só para melhorar processos, mas também utilizem para a sua criatividade, para fazer vocês saírem fora da casinha e vocês realmente entrarem numa discussão mais profunda de uma situação que vocês queiram melhorar, tá bom? Então fique com essa dica plus da Priscila e nos vemos no próximo módulo. Beijos!